Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta, dia 22 de novembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Os números do desemprego em queda no país, mas é uma realidade que não reflete o que acontece em todos os estados. O recuo no último trimestre foi puxado para baixo, principalmente pelos números de São Paulo. Resultado, no terceiro trimestre, o Brasil registrou desemprego em 7,7%. Pesquisa realizada sobre o mercado de trabalho aponta a diferença salarial entre brancos e negros, que chega, por exemplo, a 42,3% para os cargos de gerência. E o forte calor que não alivia, apesar das chuvas, já fez disparar os preços dos alimentos. Nos mercados, frutas, verduras e legumes ficaram mais caros. Um fio de esperança para o planeta que reza pelo fim da guerra. Israel e o Hamas, após reunião durante a última madrugada, fecharam acordo e ajustam cessar-fogo por pelo menos 4 dias. O Hamas já anunciou que pelo menos 50 reféns israelenses devem ser libertados até amanhã. E ainda prepare-se para se encantar com algumas das atrações do Ceará Natal de Luz. É o maior evento de Natal entre as capitais brasileiras. E a promessa, mais uma vez, é de emocionar os visitantes. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O desemprego registrou queda em 3 estados brasileiros no trimestre encerrado no mês de setembro, com taxa de 7,7%. O índice foi puxado para baixo, principalmente pela força do estado de São Paulo, que tem o maior número de trabalhadores. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil registrou queda apenas em 3 estados. Em São Paulo, o índice caiu de 7,8% para 7,1%. No Maranhão, de 8,8% para 6,7%. E no Acre, 9,3% para 6,2%. Mas o desemprego teve alta significativa apenas no estado de Roraima, onde passou de 5,1% para 7,6%. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%, patamar mais baixo registrado desde 2015 e com recorde histórico de trabalhadores ocupados. Especialistas explicam que a redução da desocupação no país não foi disseminada entre os estados. O resultado ficou concentrado especialmente no estado de São Paulo, que teve uma forte redução da procura por emprego, baixando a taxa de desemprego local. No comparativo entre os estados, a Bahia registrou desemprego em 13,3%, Pernambuco 13,2%, no Amapá 12,6%. As menores taxas estão em Rondônia com 2,3%, no Mato Grosso em 2,4% e em Santa Catarina com 3,6%. O Nordeste continua sendo a região com maior taxa de desocupação do país, segundo o IBGE. Já o rendimento médio dos brasileiros ficou em R$ 3.276 na região sul do país e no Sudeste em R$ 3.381. A maior média é do Centro-Oeste, com R$ 3.456. O Nordeste tem o menor rendimento médio mensal, em R$ 2.008. A pesquisa do IBGE mostra também que a taxa de desocupação por sexo foi de 6,4% para homens e 9,3% para mulheres. A divisão por cor ou raça mostra que a taxa de desocupação entre os brancos é de 5,9%, bem menor que para os pretos, que está em 9,6%, e para os pardos, que está em 8,9%. Uma pesquisa feita por um portal de vagas e recrutamento mostra que no Brasil existe uma diferença salarial entre pretos e brancos. Essa diferença chega a 42,3% para o mesmo cargo de gerência, por exemplo. De acordo com o levantamento, a diferença salarial entre negros e brancos chega a 42,3% nos cargos de gerência. Uma pessoa negra recebe em média R$ 3.900, enquanto uma pessoa da cor branca tem remuneração de R$ 6.700. Os números indicam que, independentemente do nível do cargo, candidatos brancos
ganham mais do que candidatos pretos e pardos. A pesquisa também mostra que há disparidade no nível de formação entre os profissionais. Os números revelam que os candidatos brancos têm taxa mais alta de formação se comparados aos candidatos pretos e pardos. 26,5% dos brancos concluem o nível superior, em contraste com 19% dos pardos e 18% dos pretos. A diferença é ainda maior quando se trata de níveis de especialização, como pós-graduação, mestrado e doutorado. De acordo com as pesquisas, trabalhadores brancos representam mais do que o dobro de negros em cargos de gerência e diretoria. O Brasil tem um novo alerta para chuvas e temporais, mas as temperaturas máximas devem ficar na casa dos 30 graus. No sul do país, todos os estados seguem sob aviso de perigo por causa da possibilidade de fortes tempestades, que já causaram estragos desde o último fim de semana. Todas as capitais devem registrar máximas próximas de 30 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta de perigo para tempestades em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O volume acumulado pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora, com possibilidade de queda de granizo. No último fim de semana, as chuvas causaram alagamentos em Santa Catarina, o que deixou dezenas de municípios em estados de emergência. Já para as regiões norte e centro-oeste, o alerta é para chuvas intensas. Mesmo com a previsão de chuva para grande parte do país, o calor continua em todo o Brasil. Apesar das altas temperaturas, os termômetros não devem registrar recordes, como aconteceu durante a onda de calor extremo. Em São Paulo, a máxima deve chegar a 33 graus. Na semana passada, a temperatura atingiu os 38 graus na capital paulista. Já no Rio de Janeiro, que chegou a registrar 42 graus e meio no pico da onda de calor, os termômetros devem marcar 38 graus. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 27 graus. Em Florianópolis, a temperatura não deve ultrapassar os 30 graus. É muito calor, apesar das chuvas, por todo o Brasil. E as altas temperaturas e também as chuvas fizeram cair a produção de alimentos. Se tem menos produto à venda, o preço sobe. Frutas, hortaliças, legumes ficaram mais caros depois de mais essa onda de calor. A combinação de muita chuva e muito calor começou a afetar o bolso do consumidor brasileiro. Frutas, hortaliças e legumes já estão mais caros e com a qualidade ainda pior, o que gera perdas. Calorão pela manhã e pancada de chuva no fim do dia, seguida por mais um dia de muito sol, prejudica a produção dos vegetais e o preço sobe. A alface americana, por exemplo, era vendida a R$ 2,00 no atacado e passou a custar R$ 4,00, o dobro. No varejo, a mesma alface pode chegar a custar até R$ 9,00. As ondas de calor já impactam os índices da inflação. Depois de alguns meses de queda nos preços, em outubro os alimentos voltaram a subir e as frutas, verduras e legumes ficaram 3% mais caros. Esse calor leva fortes impactos à economia, A gente já mostrou aqui no Pauta Aberta que aumentou e muito, por exemplo, a venda, a procura por aparelhos de ar-condicionado e também pelos ventiladores. E olha só, mais impactos à economia. Com tantos produtos deixando as lojas, produtos ligados nas residências e estabelecimentos comerciais, o consumo de energia está aumentando também. A onda de calor está dominando o Brasil. Aumenta a temperatura, aumenta o suador, aumentam as despesas. Na casa da Dona Maria, onde moram 4 pessoas, em Taguatinga, no Distrito Federal, ela passou a ligar mais vezes o ventilador e o umidificador para aguentar o tempo quente. E olha que ela não possui um ar-condicionado, aparelho que faz o relógio de luz girar ainda mais rápido. É um paralelo, A gente tem que ter um equilíbrio, Então, se a gente está consumindo mais o ventilador, então, não, vamos dar uma equilibrada e substituir pelo banho mais vezes no dia, Uma água mais fresquinha. O umidificador, que é também ventilador, às vezes eu coloco o gelo dentro para dar uma refrescada, ficar mais tempo desligado, Então, a gente vai equilibrando, mas o bolso não suporta muito tempo. Para baratear a conta de luz, nesta época do ano, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, tem uma dica. A dica do Inmetro é a seguinte: toda vez que vocês forem comprar algum equipamento, seja um ar-condicionado, um ventilador ou um refrigerador, observe a etiqueta de eficiência energética afixada nesses equipamentos. Ela vai de A a mais eficiente, a E a menos eficiente.
Com isso, toda vez que vocês optarem pelo equipamento mais eficiente, categoria A, você garantirá no final do mês uma economia considerável na sua conta de energia. Com mais gente buscando meios de ficar confortável nesta onda de calor, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, registrou esta semana recorde na demanda instantânea por carga do Sistema Interligado Nacional. Foi a primeira vez na história que essa carga ultrapassou a marca de 100 mil megawatts. Para evitar uma conta de luz ainda mais alta, Dona Maria torce para que o calorão passe logo. Mas ainda nem começou o verão. Esse promete ser um dos 3 mais quentes da história. Bastante rápido, porque estamos precisando de muita chuva. E um ventinho melhor, né? Que a umidade melhore pra gente. A Fazenda Urbana de Curitiba está oferecendo mais cursos gratuitos. E o objetivo dessa iniciativa é capacitar os moradores da cidade a cultivar os próprios alimentos e também adotar práticas sustentáveis de plantio. Os cursos são a oportunidade para aqueles que desejam aprender a cultivar hortas urbanas e também descobrir a importância das plantas no nosso dia a dia. Cada vez mais, medidas de sustentabilidade têm se tornado realidade em diversas cidades do Brasil e do mundo. Na capital paranaense, um dos projetos de destaque nos últimos anos é o da Fazenda Urbana de Curitiba. A iniciativa busca destacar a importância de que os moradores adotem práticas sustentáveis de plantio em um espaço comunitário e dentro de casa. Além disso, cursos são oferecidos no programa para que os participantes possam aprender mais sobre o tema. O engenheiro agrônomo Gabriel Dalmaso é um dos instrutores das aulas. Com todo o conhecimento que possui na área, o profissional ajuda a despertar nas pessoas o interesse pelo cultivo e pela sustentabilidade. Para trazer os cultivos para o mais perto possível do consumo. Essa é uma filosofia nossa aqui, que chama quilômetro zero, que é encurtar as cadeias de produção e que a pessoa tenha ao alcance da mão o alimento. E, do ponto de vista sustentável também é muito interessante porque a gente diminui transporte, é uma agenda mundial, né, a sustentabilidade e a produção de alimentos no meio urbano também está em alta. Então tem vindo mais gente jovem, inclusive. Então a gente começou com um público mais idoso e a gente está começando a ver os jovens aparecer mais nos nossos cursos. Então, acho que isso que é uma medida interessante de sucesso, eu acho. Durante este mês de novembro, o programa Fazenda Urbana de Curitiba, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, está ofertando cursos gratuitos para pessoas que desejam cultivar os próprios alimentos e aprender a criar hortas urbanas. Nesta modalidade, os participantes do curso recebem instruções teóricas com técnicas de cultivo e depois eles têm contato com as hortas do projeto Fazenda Urbana para poderem reproduzir na prática no quintal de casa. Eles montam um canteiro, a gente fala sobre o solo, explica adubação, explica calagem, espaçamento de plantas, época de plantio e por aí vai. Os materiais que vão ser usados para a horta, eles podem ser os mais simples possíveis, desde forro PVC, pode ser bloco, pode ser telha, pode ser garrafa PET, qualquer coisa pode servir como um contensor da parede da horta e já formatar, né, o que a gente entende por uma horta. Ao todo, segundo a Prefeitura Municipal, Curitiba conta com 150 hortas urbanas e comunitárias, que são cuidadas por voluntários e moradores de bairros da capital paranaense. As hortas urbanas já colaboraram em soluções de problemas ambientais e sanitários da região. Essas iniciativas foram fundamentais para que Curitiba fosse considerada a cidade mais inteligente do mundo. Os cursos do programa Fazenda Urbana acontecem todos os meses, com temas variados da área e são abertos a públicos de todas as idades. A gente tem uma agenda aberta ao público, que fica disponível no Guia Curitiba. E tem algumas agendas fechadas, que é para escolas, que é para instituições, que a gente faz com um grupo fechado. A gente tem aí milhares de pessoas já no nosso controle de público, né? Milhares de pessoas já atenderam os cursos. E a gente tem um feedback muito bom. Tem pessoas que fazem um dos cursos e vêm fazer o outro, e eles fazem todo o circuito da Fazenda Urbana. Fazem compostagem, abelhas, cultivo de hortas em pequenos espaços, e assim eles são pessoas que a gente já conhece já aqui de longa data já aqui. Veja no próximo bloco, numa busca incansável pela paz, o Papa Francisco esteve reunido com delegações de palestinos e israelenses, familiares de reféns deste conflito entre Israel e o Hamas. Um acordo ontem à noite garante agora 4 dias de cessar-fogo. E a esperança é pela libertação de pelo menos parte dos reféns. Você vai ver ainda em Fortaleza uma programação de Natal especial que
que promete te emocionar. Já começou a 27ª edição do Ceará Natal de Luz. Fique com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Porta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. O grupo extremista Hamas já informou, começa amanhã a libertar parte dos reféns israelenses que foram levados por homens do grupo extremista após os ataques ao sul de Israel em 7 de outubro. A decisão de agora é fundamental e permitiu este cessar-fogo por 4 dias. Pelo menos uma pequena pausa no horror desta guerra. Israel e o Hamas concordaram com uma trégua de 4 dias que permitiria ao grupo palestino libertar dezenas de reféns. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou o acordo após uma reunião que durou quase toda a noite, na qual ele disse aos ministros que esta era uma decisão difícil, mas uma decisão certa. Segundo o acordo, pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, serão libertadas nos próximos 4 dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates. Para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. O Hamas divulgou um comunicado saudando o que chamou de trégua humanitária. De acordo com o movimento islamista, o acordo também resultaria na libertação de 150 palestinos das prisões israelenses. A trégua oferece aos moradores de Gaza a perspectiva de uma pausa desesperadamente desejada, embora breve, após quase 7 semanas de intenso bombardeio. As forças de defesa de Israel afirmaram que vão continuar a guerra contra o Hamas assim que acabar a trégua na faixa de Gaza. O governo israelense, o exército israelense e as forças de segurança vão continuar a guerra para trazer de volta todas as pessoas sequestradas, eliminar o Hamas e garantir que não exista nenhuma ameaça para o Estado de Israel vinda de Gaza, disse o governo em nota. E na busca pela paz, hoje, já depois de firmado o acordo de cessar-fogo, o Papa Francisco reuniu-se com delegações de palestinos e israelenses, familiares de reféns do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. O Papa Francisco se reuniu nesta quarta-feira de maneira separada com parentes de reféns israelenses em Gaza e de presos palestinos em Israel e destacou que os dois lados estão sofrendo muito. Ao final da audiência semanal no Vaticano, o pontífice anunciou que recebeu as duas delegações. O Vaticano explicou na semana passada que com os encontros privados de natureza exclusivamente humanitária, o pontífice pretendia mostrar proximidade espiritual. Questa mattina ho ricevuto 2 delegazioni, una de israeliani. Nesta manhã recebi 2 delegações, uma de israelenses cujos familiares foram feitos reféns em Gaza e outra de palestinos que têm membros da família prisioneiros em Israel. Eles estão sofrendo muito e eu vi o quanto eles sofrem dos dois lados. Guerras fazem isso, mas aqui estamos além da guerra. Isso não é guerra, isso é terrorismo. Ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Israel e o movimento palestino Hamas anunciaram nesta quarta-feira um acordo que vai permitir a libertação de pelo menos 50 presos de cada lado durante uma trégua de 4 dias na faixa de Gaza. Durante os ataques de 7 de outubro, o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou outras 240, de acordo com Israel, que declarou guerra ao grupo e, desde então, bombardeia diariamente a faixa de Gaza. Depois de 8 anos fechado para restauração, o prédio centenário do Seminário de Olinda celebra novamente a padroeira, Nossa Senhora da Graça. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu a missa. A festa Nossa Senhora da Graça acontece na igreja de mesmo nome há séculos, localizada em um dos pontos mais altos de Olinda. A igreja fica ao lado do seminário, que compõe o sítio histórico mais antigo do Brasil.
No segundo dia de programação, Dom Paulo Jackson presidiu a missa festiva, que foi concelebrada por reitores de seminários diocesanos. Também estiveram presentes seminaristas de várias dioceses de Pernambuco e comunidade local. Durante a homilia, Dom Paulo se dirigiu aos seminaristas e falou que somente um homem livre se faz servo de todos. Estou participando da festa pela primeira vez, a festa da padroeira desse querido seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife. E a grande mensagem é a formação de homens novos, de homens livres. E exatamente porque são livres é que são capazes de dizer na liberdade: eu quero ser servo, eu quero cooperar, eu quero participar, eu quero ser membro desta querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Então, a liberdade gera senso de pertencimento, por paradoxal que seja. Na liberdade eu posso dizer: eu quero ser como Maria, sou a serva do Senhor, sou a serva do povo santo de Deus. Foi exatamente essa a grande mensagem da noite de hoje, dentro da programação da festa aqui do seminário da padroeira Nossa Senhora da Graça. A igreja e o seminário são tombados como patrimônio nacional e guarda a história da fé e da colonização do país há séculos. Esta foi uma das primeiras igrejas construídas no Brasil. Em 1551, ela era de taipa. Logo depois, ela foi erguida em alvenaria. A igreja e o seminário fazem parte de um conjunto arquitetônico que atravessou séculos como escola de formação para centenas de sacerdotes. Ao final, Dom Paulo Jackson incensou a imagem secular de Nossa Senhora da Graça ao som do hino da festa. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos para a TV Evangelizar. A 27ª edição do Ceará Natal de Luz, considerado o maior evento natalino entre as capitais do Brasil, é realizada pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza. A programação deste, que estará concentrada na Praça do Ferreira, conta com uma série de atrações especiais que prometem emocionar o público de todas as idades. E foi dada a largada para o Ceará Natal de Luz. Em sua 27ª edição, o evento, que já faz parte do calendário da capital cearense, atraiu milhares de pessoas para a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. O nosso tema do Natal deste ano é a gratidão. Então nós queremos passar para a população exatamente nesse momento. O evento contou com várias intervenções artísticas, a chegada do Papai Noel e, como de costume, com a magia do Coral de Luz, com aproximadamente 150 crianças e adolescentes. Esse ano nós vamos continuar com o projeto, que nós trocamos a garrafa PET pela muda, Então, esse ano serão 100 mil mudas, nós vamos trocar, as pessoas podem vir durante o período do Natal, isto é, de hoje até o dia 23 de dezembro, trazer sua garrafa PET aqui na Praça Ferreira e trocar por uma muda frutífera ornamental. Como também nós temos a Kombi, que está ali estacionada, onde nós estamos nesse projeto do Ceará Sem Fome, onde a pessoa pode trazer o seu quilo de alimento, depositar aqui e matar a fome do nosso irmão cearense. Um encontro desse aqui não tem coisa melhor no mundo. Só família, criança, a gente poder se reunir aqui, não é pedir a paz para o mundo? Eu peço para que Deus ilumine o Brasil, o mundo, que traga a paz para o mundo todinho, assim como nós hoje. Nós desejamos um Feliz Natal, muita paz, muita gratidão e que não podemos nos esquecer que o menino Jesus esteja sempre presente em nossa vida. Uma mensagem tão valiosa, para todos nós. E que o Natal de Luz em Fortaleza emane alegria e toda essa mágica dessa época para todo o Brasil. A cidade está muito bonita e já são 27 anos de todo esse capricho na capital do Ceará. Pauta Aberta desta quarta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.